de não ter os pais, de não ter um adulto confiável. Vocês vão ver por que o Dumbledore trata ele muito mal nesse livro. E eu gosto muito, muito, muito dessa característica dele aqui nesse livro, que ele realmente tá, assim, chateado e ninguém apoia ele, e a criança já passou por um monte de trauma. Ele tem pesadelos do Cedrico morrendo, porque ele viu o Cedrico morrer, ele viu o Voldemort virar o corpo do nada, então ele tem um monte de trauma e ninguém ajuda ele. Então esse livro aqui sempre me toca muito nessa parte. Então a gente começa a história com o Harry estando lá na Rua dos Alfeneiros com os tios dele, né? E o primo dele, o Duda, começa a indicar com ele, né? Fala, ai, quem é o Cedrico? Você fica falando, não mate o Cedrico, coisa assim. Começa tipo a meio que indicar com ele. E aí o Harry se irrita e pega a varinha. Eles estão na rua, né? O Harry se irrita e segura a varinha. E aí tudo fica frio, tudo fica escuro. E dois dementadores aparecem. Vocês se lembram dementadores? Os guardas de Azkaban, que aparecem ali na rua. E não foi o Harry que conjurou eles, eles aparecem do nada. E o Harry é obrigado a fazer o feitiço do patrono pra espantar os dementadores, porque eles iam roubar a alma do Duda, né? Eles já estavam quase dando um beijo nele. Então o Harry consegue fazer o feitiço do patrono e consegue espantar os dementadores. Só que fazendo o feitiço, o que é? O Ministério descobre que ele fez feitiço quando não podia, porque ele ainda é menor de idade. E aí nesse momento que o Harry descobre que tem todo um grupo de pessoas vigiando ele, incluindo a vizinha dele, a senhora Fig, que ele nunca soube que ela era bruxa. Ela é uma bruxa abortada, o que significa que ela não tem poderes mágicos, mas ela conhece todo o mundo e tudo mais. E era pro Mundungo Fletcher, um dos membros da ordem, estar vigiando o Harry, e ele não estava. E chegou os dementadores, o Harry teve que se defender, e aí cria toda essa confusão com o Ministério, o que eles estão tentando a todo custo evitar, porque o Ministério quer desacreditar o Harry, e o Ministério não dá pra confiar em ninguém no Ministério, certo? Então ele recebe uma carta dizendo que ele vai ser expulso, que ele foi expulso de Hogwarts, e pra entregar a varinha, que um funcionário do Ministério tá vindo pra pegar a varinha dele. E o Harry tá pronto, tipo, pra fugir, ele não vai entregar a varinha dele. Quando ele recebe uma carta do Sr. Weasley dizendo: o Dumbledore tá tentando resolver, fica aí, não faz nada, não se mexe. Então ele decide não fugir, fica em casa, e é toda aquela angústia porque ninguém dá nenhuma informação pra ele. Aí ele recebe uma terceira carta do Ministério falando que ele vai ter uma audiência pra ver se ele pode ser expulso ou não de Hogwarts. E então, por enquanto, ele pode ficar com a varinha dele e tal, não pode mais fazer nenhum feitiço, obviamente, mas ele vai ter essa audiência aí que ele vai ter que comparecer. Então o Harry escreve uma carta pros amigos dele, pro Rony e pro Hermione, que mal e mal mandaram carta pra ele o verão inteiro. E ele escreve: quero saber o que está acontecendo e quando vou sair daqui. E ele manda a carta pela Edviges, e ele fala pra Edviges que é só pra ela voltar com uma resposta longa, pra ficar bicando eles até eles responderem o que é pra ser respondido, porque eles não dão nenhuma informação. A única coisa que o Harry entende é que eles estão juntos, o Rony e Hermione, em algum lugar, que é a Ordem da Fênix, a sede da Ordem da Fênix, mas eles não podem dar nenhuma informação por carta, com medo das cartas serem interceptadas, então eles não falam nada pro Harry. E ele começa a ficar mais e mais angustiado, porque o Harry, ele é o líder, ele gosta de saber das coisas, ele quer saber o que tá acontecendo, e ele não sabe nada do que tá acontecendo. Então ele fica mais e mais angustiado. Enfim, daí os Dursley saem aí uma noite e vem a guarda buscar o Harry. Então vem o Olho Tonto Moody, o Professor Lupin, vem a Tonks, que é a primeira vez aqui que a gente conhece a Tonks, que é uma Auror. Vem o King Shacklebolt, que é outro Auror. Vem toda uma guarda aí buscar o Harry pra levar ele pra sede da Ordem da Fênix. Então quando eles chegam lá, ele dá um papel pro Harry ler numa caligrafia fina, que tá escrito: a sede da Ordem da Fênix encontra-se no Largo Grimmauld, número 12, Londres. E aí assim que ele lê isso, uma casa no meio de duas casas se abre e aparece ali. E o Harry não tá entendendo nada e tal, mas essa é a sede da Ordem da Fênix. E
E aí aqui eu vou ler esse diálogo aqui pra vocês, porque é a minha parte preferida, mas ele vê, né, o Rony e o Hermione estão lá na sede da Ordem da Fênix. E ele tá muito chateado, eles estão com os dedos todos cortados, que a Edwige ficou picando eles, mas eles não podiam responder por carta. E ele tá bem chateado, tá tentando conversar com eles e tal, mas ele não consegue, ele tá muito chateado, sabe? Ele tá muito irritado que ninguém deu bola pra ele. E é uma das minhas fases favoritas. Que ele fala pra eles como é que vocês dois podem saber de tudo. E o Rony fala, a gente não sabe, mamãe não deixa a gente se aproximar das reuniões. Diz que somos muito crianças. Mas antes que percebesse, Harry estava gritando. Então vocês não têm participado das reuniões, grande coisa. Estiveram aqui o tempo todo, não foi? Estiveram juntos o tempo todo. Agora eu fiquei encalhado na Rua dos Alfeneiros o mês inteiro. E já resolvi muito mais do que vocês jamais conseguiram. E Dumbledore sabe disso. Quem salvou a Pedra Filosofal, quem se livrou do Riddle, quem salvou a pele de vocês, dos Dementadores. Cada pensamento amargurado e cheio de rancor que Harry tivera no último mês foi saindo de dentro dele. Sua frustração com a falta de notícias, a mágoa que todos tinham estado juntos sem ele, sua fúria por estar sendo seguido e ninguém lhe informar, todos os sentimentos de que sentiu uma certa vergonha extravasaram. Quem foi que teve que passar por dragões e esfinges e outras coisas repugnantes no ano passado? Quem viu ele voltar? Quem teve de escapar dele? Eu. Mas por que eu deveria saber o que está acontecendo? Por que alguém se daria o trabalho de me dizer o que andou acontecendo? Não podem ter querido tanto assim, podem, ou teriam me mandado uma coruja, mas Dumbledore fez vocês jurarem. Durante 4 semanas eu fiquei entalado na Rua dos Alfeneiros pescando jornais na lixeira para tentar descobrir o que estava acontecendo. Suponho que vocês têm se divertido pra valer, não têm? Escondido aqui juntos. E aí finalmente a Hermione fala, Harry, nós realmente sentimos muito. Você tem absoluta razão, Harry, se fosse comigo eu ficaria furiosa. Eu amo essa parte, é tudo em letras garrafais, onde ele extravasa essa raiva dele e sempre me toca muito, me traz muita emoção, porque no lugar do Harry eu estaria exatamente do mesmo jeito, ninguém dá nenhuma informação pra ele, o Dumbledore nunca mais fala com ele, e ele tá lá preso no mundo dos trouxas, sem poder se fazer nada, sem saber de nada, só com os pesadelos dele, ninguém ajuda ele em nada, então eu acho muito legal aí essa parte dele. Então ele tá nessa sede da Ordem da Fênix e eles descobrem que é a casa do Sirius, que o Sirius, vocês lembram do Sirius lá do terceiro livro, o padrinho do Harry, que foi acusado de ser um criminoso. E na verdade ele não foi ele que traiu os pais do Harry. Ele ofereceu a casa como sede da Ordem da Fênix porque ele não pode fazer mais nada, porque todo mundo sabe que ele é do bem agora, né? O pessoal, o ministério tem um monte de comensais da morte infiltrados, e se ele sair de lá, ele vai ser pego, vai ser preso, etc. Então ele ofereceu a casa pra tentar de alguma forma ajudar na Ordem da Fênix, mas ele tá super amargurado de estar dentro daquela casa, do mesmo jeito que o Harry tá amargurado de estar lá na Rua dos Alfeneiros. O Sirius tá amargurado, ele odeia aquela casa, ele odiava a família dele. A família dele toda era de puro sangue, que acreditavam nos puro sangue, toda da Sonserina. E o Sirius sempre foi a única pessoa diferente, então ele tava se sentindo preso dentro daquela casa que ele odiava e tal. E aí o Harry começa a pedir algumas informações e eles decidem dar. E ele deixa escapar que nessa hora agora o Voldemort está procurando uma coisa que ele não tinha da outra vez. E o Harry fala como uma arma. É tipo uma arma. E aí ele fica obcecado com essa coisa assim, que é essa arma que o Voldemort está procurando, tá? Então durante todas as férias de verão aí, os meninos limpam essa casa, porque a casa foi abandonada por muito tempo. E o elfo doméstico, o monstro, também vai ser um personagem importante no futuro,
dividido entre pessoas do bem e comensais da morte. Ela não é um comensal da morte, mas ela é uma pessoa ruim, entende? Então, eu acho que traz um pouco disso aí, de que tem muita gente ruim nesse mundo, que não quer exatamente dizer que eles vão ser seguidores específicos de uma causa, ou nesse caso, comensais da morte, mas eles ainda são pessoas ruins. Então aqui nós somos introduzidos a Dolores Umbridge. Ela é a subsecretária sênior do ministro, e o Harry é interrogado. Eles trazem a senhora Fig de testemunha. O Dumbledore aparece para ser o advogado de defesa do Harry. E aí tem toda... eles fizeram tipo um julgamento criminal pra uma causa de magia fora da escola, sabe? Então, fica bem claro que o ministério tá tentando silenciar o Harry e expulsar ele de Hogwarts. É a melhor coisa que podia acontecer pra eles. Então eles tentam bastante disso. Mas tem várias pessoas muito justas dentro do ministério ainda. E eles ouvem tudo. E ouvem a descrição do Harry sobre os dementadores e a da senhora Fig e tal e tal. E então ele é inocentado e pode voltar pra Hogwarts. E ele tenta falar com o Dumbledore no final, e o Dumbledore desaparece, não fala com ele, não dá bola pra ele, some, tá? Então, é bem interessante essa parte aí. E o jeito que o Dumbledore trata ele, esse livro todo, ai, é muito ruim. Mas enfim, ele volta pra Ordem, eles comemoram. O Sirius tá meio chateado porque ele tinha oferecido pra Harry, se ele fosse expulso, ele podia morar com ele. Então o Sirius vai voltar, né, a ficar sozinho. E aí é no quinto ano que eles recebem que é a escolha dos monitores de Hogwarts. E a Hermione e o Rony são os monitores de Hogwarts. Então o Harry fica meio com inveja também, que eu acho outra parte interessante aqui do livro, porque eu acho que torna o Harry não uma pessoa extra especial, mas humano, um adolescente humano. Poxa, ele que fez tudo aquilo, e o Rony é escolhido monitor. Geralmente a gente vê só o Rony com inveja, né, com ciúme do Harry. Então nesse caso teve um pouquinho aí uma troca. E é bem interessante porque eu acho que é um sentimento normal, sabe? Entre amigos e tal. Tipo, todo mundo sabia que a Hermione ia ser a monitora, mas todo mundo achava que o Harry ia ser o monitor com ela, né? Então ele mostra aí um pouquinho essa questão aí de como ele se sente pra baixo, né? Que ele não recebeu isso. E aí o Rony, como monitor, a mãe dele deixa ele escolher um presente, alguma coisa nova. Então ele pede pra ela comprar uma vassoura, que ele queria muito jogar quadribol, né? Então o Harry tem vários sonhos, tá? Durante todo o livro ele sonha muito com um corredor, e ele quer entrar naquele corredor, e ele quer entrar naquele corredor. Ele sonha com isso. Então essa parte é importante também. Finalmente eles vão pra Hogwarts, conseguem ir. E aí lá em Hogwarts o Rony e Hermione tem que sair pra fazer as coisas deles de monitor. E o Harry então senta com a Gina e o Neville, né? E num compartimento que tá sentada a Luna Lovegood. E é a primeira vez que a gente é introduzido pra Luna, que é uma das personagens mais amadas aí da série. Ela aparece só no quinto livro, e né, pela primeira vez. E a Luna é uma personagem da Corvinal, é uma estudante da Corvinal, e ela é super estranha, super excêntrica, e todo mundo acha ela super esquisita e tal. E eu acho que os filmes, apesar da Luna dos filmes, né, a Ivana Lynch ser muito fofa, eu acho que o amor das pessoas assim pela Luna é por causa dos filmes. No livro ela é uma esquisitona mesmo. Ninguém confia em nada do que ela fala. Tipo, o Harry tem um carinho muito grande por ela, desenvolve um carinho muito grande por ela. Mas a Luna dos filmes, ela é mais assim, etérea, mais doce. E a Luna dos livros, ela é mais doidinha mesmo, bem doidinha mesmo. Enfim, aqui a Cho Chang, a aluna da Corvinal,
objetivo do curso e tal, e fica, né, fica enlouquecendo. E toda a sala fica histérica, porque tipo, como assim a gente vai ter que, quando chega no final do ano, eles têm que prestar o exame, eles têm que fazer a parte prática, onde eles têm que mostrar o feitiço. Se ela não vai fazer a parte prática, como que eles vão chegar no final do ano fazendo esse exame, sabe? E aí, o Harry tem a primeira discussão com ela, que ela fala, isso é uma escola, Sr. Potter, não é o mundo real. E ele fala, então não devemos nos preparar para isso que estará nos aguardando lá fora. E ela fala, não há nada aguardando lá fora, Sr. Potter. E ele fala, ah é? E aí ela fala, quem é que o senhor imagina que queira atacar crianças da sua idade? E o Harry fala, vejamos, talvez Lord Voldemort. Aí a turma toda fica em silêncio, né? Ninguém fala nada e tal. E assim, eu tô pulando muita coisa, mas muita gente acredita no ministério e acha que o Harry é maluco, não acredita nele. Todo mundo meio que vira as costas pra ele, sabe? Só quem fica do lado dele é tipo o Rony, a Hermione, a Luna, o Neville, sabe? Os gêmeos, a Gina e tal. Mas quem não tá dentro dessa, da Ordem da Fênix, acha que ele é um mentiroso e tal. E aí, ele recebe uma detenção da professora Umbridge. E ele descobre que a detenção é... Ele continua... Essa parte é engraçada. Ele continua discutindo com a Umbridge. E ela fala pra ele detenção, né? E aí ela se senta. E o Harry se levanta porque ele tá muito irritado. E aí a Hermione fala, Harry, não, né? E aí o Harry fala, então segundo a senhora, o Cedrico Diggory caiu morto porque quis, foi? E ele nunca falava da morte do Cedrico, tá? Todo mundo, a turma inteira, tipo, olhando. E ela fala, a morte do Cedrico foi um trágico acidente. E o Harry fala, foi assassinato. Voldemort o matou e a senhora sabe disso. E aí ela chama ele e escreve uma carta e manda ele entregar pra professora McGonagall. E aí ele vai até a professora McGonagall, que é a diretora da casa dele. E ele entrega pra ela e tal. E aí ela fala assim, é verdade que você gritou com a professora Umbridge? Sim, senhora. Chamou-a de mentirosa? Chamei. Disse a ela que aquele que não deve ser nomeado retornou? Sim, senhora. A professora McGonagall sentou-se à escrivaninha observando Harry. Então disse, coma um biscoito, Harry. Coma o quê? Coma um biscoito. E sente-se. Então ela fala, né, que ele tem que ser mais cuidadoso com a Umbridge, que ele vai ter detenção todo dia, do dia todo da semana. E a detenção é uma tortura, né? Ela faz ele escrever num papel com uma caneta e a caneta é enfeitiçada. A pena, né, é enfeitiçada pra usar o sangue dele como tinta. Então faz essa tortura aí na mão dele, que fica falando, não devo contar mentiras. Ele tem que escrever, não devo contar mentiras, sem parar. E toda vez que ele escreve, abre um corte na mão dele com a frase, não devo contar mentiras, usando esse sangue dele pra escrever essa carta. Então é uma tortura, né? Ele é torturado pela professora Umbridge e ela tortura vários dos estudantes, assim. Depois ele recebe uma carta do Percy, o irmão do Rony, que trabalha para o ministério. Ele recebe, não, o Rony recebe uma carta do Percy meio que falando aí que o Rony tem que cortar relações com o Harry, com o Dumbledore, que eles são malucos, que não tem nada isso de Voldemort, etc, etc. Então tem toda essa história aí que o Percy é o único dos Weasley que se voltou contra a família, né? Ele não fala mais com a família, ele não tá lá na sede da Ordem da Fênix. Eles brigaram seriamente e ele é o único deles que não fala mais com eles. E aí a Hermione decide que eles precisam praticar a defesa contra as artes das trevas, senão eles não vão passar na prova. E ela convence o Harry a ser o mentor deles, porque o Harry é ótimo em defesa contra as artes das trevas. Então ela convida quem ela acha aí
precisa, né? Pra eles se reunirem, onde o Harry pode ensinar eles. E a Hermione faz todo mundo assinar um papel e coloca lá em cima. E ela pede pro Harry ensinar e tal, etc. Tem toda essa aí armada de Dumbledore que o Harry é o líder e ela coloca o papel, todo mundo assina e o papel tá lá. Então isso dá um pouco mais de vida pro Harry, né? Que bem debaixo dos orelhas da Umbridge eles estavam aí resistindo ao poder do Ministério e criando tudo isso. E aí o Harry eu não tem toda uma parte aí do quadribol, mas enfim, o Rony se candidatou pra ser goleiro e ele passa e tal. E aí ele é bom, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim. Então tem toda essa parte aí do quadribol que eu nem tô falando muito, mas pra quem gosta aí da parte do quadribol tem muita coisa. E basicamente o Harry não é essa parte ainda, tá? Aí o Hagrid volta, né? O Hagrid volta. E aí eles vão lá falar com o Hagrid. E pra mim esse é um capítulo que eu geralmente pulo, porque eu acho muito chato. Mas basicamente o Hagrid foi visitar os gigantes e tentar convencer eles, né? A ficar do lado deles ao invés do lado do Voldemort. E toda uma história aí de como ele chegou lá, blá blá blá, blá blá blá. Mas o Hagrid tem um segredo aí, porque ele tá todo machucado e ele não conta o que é. E então, exatamente. E aí o Harry começa a ter um sonho de novo com aquele corredor. E aí ele tem um sonho que ele era uma cobra e ele tava matando o Sr. Weasley. E aí o Harry acorda, né? Ele tá gritando no sonho, o Rony acorda ele fala: o teu pai tá sendo morto. Eu era cobra, eles estão matando teu pai. Então ele leva, a professora McGonagall vai lá. E aí ela leva ele até o Dumbledore. E lá no Dumbledore ele conta que ele viu o sonho, que ele era cobra. Só que o Dumbledore não olha pra ele, tipo, só fica ouvindo a história e não olha. E aí descobrem que sim, o Arthur tava guardando uma porta aí no Ministério e foi atacado pela cobra do Voldemort, né? E aí eles conseguem, porque o Harry viu o que aconteceu, ele conseguiu, deu tempo dele ser salvo, né? E ele foi pro hospital, o Simongus, e aí o Dumbledore cria uma chave de portal, manda trazer todos os Weasley, cria uma chave de portal e manda eles direto pra sede da Ordem da Fênix, que é bem mais perto do hospital. E manda todos eles pra lá antes que a Umbridge perceba, né, que já vai ser férias de Natal, eles já iam passar o Natal lá juntos. Então, aqui o Harry, ele acha que ele tá sendo possuído pelo Voldemort, né? E ele tem toda essa dificuldade aí de entender o que tá acontecendo, por que ele tem esses sonhos, por que o Dumbledore não olha pra ele, não ajuda ele e tal. E aí ele descobre que ele vai ter que ter aulas de oclumência com o Snape. Oclumência é fechar a mente pra não ser possuído e tal. E o Snape se odeiam, né, e tal. E o Sirius tenta defender ele e tal. E ele tem que ter essa aula de oclumência. Aí nós temos a outra parte aqui que eu acho bem legal, que a Hermione chama a Rita Skeeter. Lembra da Rita Skeeter do último livro? A jornalista que era um besouro animago. Ela chama ela e pede pra ela escrever um artigo sobre o Harry e toda a história dele, de que Voldemort voltou. E vai ser publicado no Pasquim, que é o jornal do pai da Luna, que ninguém lê, porque é uma bobaiada, um monte de bobagem. Mas a Hermione acha que com essa história vai vender bastante e tal. Então a Rita Skeeter concorda
monte de apoio e pessoas acreditando, né, na história dele. E enfim, daí mais um monte de coisa acontece, né? Muita coisa acontece nesse livro, gente. Mas o Harry tá tendo aulas de oclumência com o Snape e ele odeia essas aulas porque o Snape é super ruim pra ele, não ajuda em nada, ele continua tendo sonhos com aquele corredor, etc, etc. E aí ele entra numa lembrança do Snape. O Snape sempre tira as lembranças dele e coloca na penseira algumas lembranças específicas. E ele vê o pai dele sendo bullying, sendo terrível contra o Snape na época que eles eram na escola. E realmente, assim, o pai dele era muito ruim. E ele vê a mãe dele odiando o pai dele. Ele fica muito confuso e ele não entende nada. E aí ele quer falar com o Sirius. E lá no Natal, o Sirius deu um presente pra ele e falou pra ele abrir só em Hogwarts. E o Harry nunca abre aquele livro porque ele não quer. É aquele presente porque ele não quer que o Sirius saia de casa. Ele não quer colocar o Sirius em apuros. Então, quando ele vê essa lembrança aí do pai dele, ele quer muito falar com o Sirius porque o pai dele era o herói dele. E ele não acredita, sabe? Pra ele é muito difícil entender que o pai dele um dia foi um adolescente assim. Então, ele consegue, na lareira dele, falar com o Sirius. E aí, no final da conversa, né? O Sirius e o Lupin falam com ele. No final da conversa, uma mão bate assim na lareira. E eles entendem que a Umbridge, né? Tava procurando quem tava ali na lareira falando com ele. Então, eles não podem mais falar pela lareira. E aí nós temos nesse tempo todo, tá? A Umbridge tá inspecionando os professores. Ela demite a Trelawney, ela demite o Hagrid, quase, né? Demite o Hagrid. E o Hagrid chama eles, né? E fala que ele vai precisar de ajuda se ele for demitido e tal. E aí eles têm uma orientação vocacional, porque quando eles chegam no 5º ano e eles fazem os exames, é quando eles decidem as matérias que eles querem seguir depois pro 6º e 7º ano pra profissão deles. Então o Harry vai lá nessa orientação vocacional e fala que ele quer ser Auror, né? E aí, pra fazer essa conversa com o Sirius na lareira, ele teve que usar a lareira da Umbridge, porque ele já tinha usado dele, ela tinha descoberto. Então eles têm que criar aí toda uma distração pra usar a lareira da Umbridge, que é quando ele consegue falar com o Sirius. Mas enfim, ele vai fazer essa orientação vocacional. E pra isso, essa é uma parte legal. Pra eles irem lá falar na lareira, os gêmeos Weasley criam uma distração. E eles abandonam a escola, né? Eles criam um pântano lá, aterrorizam a vida da professora Umbridge. E eles criam essa distração e eles falam pra todo mundo que a vida acadêmica não é pra eles e que eles abriram as Genialidades Weasley no Beco Diagonal. E pra todo mundo ir lá visitar, no Beco Diagonal não, né? Por correio, enfim. Pra todo mundo ir visitar eles e tal. E eles abandonam Hogwarts. E na orientação vocacional ele fala que ele vai ser Auror. E a Umbridge fala que ele nunca vai se tornar Auror, porque o Ministério nunca vai aceitar ele como Auror. E a professora McGonagall fala que vai sim, nem que seja por cima do cadáver dela, mas eles vão aceitar ele como Auror. É um momento entre os dois muito bonito, eu gosto bastante. E aí o Hagrid apresenta pra eles, né, a situação toda dele, que eu acho um saco. Pra mim todas as histórias do Hagrid, todo mundo ama o Hagrid, ele é um amorzinho, mas ele bota os meninos em tanta confusão, assim que nenhum adulto deveria, sabe? Mas o Hagrid apresenta pra eles o Grope, o meio-irmão gigante dele que vive na floresta, por isso que ele tá sempre machucado, porque o Grope não fala inglês. E os gigantes não são pacíficos, e ele fica batendo nele e tal e tal. Aí nós chegamos na parte dos nomes, então finalmente eles vão prestar os exames e o Harry tá se saindo super bem. E aí no final do exame de defesa contra as artes das trevas, perguntam se ele sabe mesmo conjurar um patrono. E ele conjura bem debaixo do nariz da Umbridge e ela fica puta. Ele faz ali um patrono e tal, e é bem legal. E aí no final do exame de História da Magia, o Harry tem de novo um sonho, uma visão, né? Igual aquela do Sr. Weasley, mas dessa vez é o Sirius sentado aí naquele mesmo
professora, várias coisas aconteceram aqui. O professor Dumbledore, ele foi tirado, né, de diretor, ele foi demitido de diretora. A Umbridge virou lá a maior diretora daí a McGonagall, porque ela é a segunda diretora, né? E ela foi atacada pelos bruxos e foi estuporada quando eles estavam tentando atacar o Hagrid. Então o Hagrid não tá lá, McGonagall não tá lá, ela tá no hospital, Dumbledore não está lá. Então todos os membros da Ordem da Fênix não estão mais em Hogwarts. Então quando o Harry tem essa visão, ele não sabe pra quem correr. Então ele decide que ele vai usar a lareira da Umbridge de novo pra ver se o Sirius tá lá ou não, se aquela visão é real ou não, porque a Hermione fala pra ele: tu deveria estar fechando a tua mente pra essas coisas, porque o Voldemort pode te usar e plantar uma lembrança ali que não é real. Mas ele fala: eu não vou, tipo, o Sirius tá lá e tal. E aí eles chegam na lareira pra tentar falar com o Sirius. O Harry fala com o monstro e o monstro fala que o Sirius não tá, e aí o Harry então tem certeza que o Sirius foi pego, só que a Umbridge pega ele lá na lareira, né? Pega ele, o Rony, a Hermione, o Neville, a Luna e a Gina, tentando ajudar ele e tal. E aí ela vai fazer a maldição cruciatus no Harry pra fazer ele falar, né? E aí a Hermione fala pra ele: por que você não mostra a arma que o Dumbledore tava organizando? E ele não faz ideia do que ela tá falando, mas ele fala: tá bom, vamos mostrar a arma. Só que nesse meio tempo o Snape vem lá, e o Snape, ele também é da Ordem da Fênix, né? Só que o Harry nunca gostou dele, porque o Snape também é um comensal da morte. Então ele é um agente duplo. Pra onde? Não sabemos. Ou ele é um agente duplo pros comensais, ou ele é um agente duplo pra Ordem da Fênix. E o Dumbledore sempre disse que tem total confiança no Snape, que confia nele, e que ele é um agente duplo pra Ordem da Fênix. Ele espia nos comensais da morte. Enfim, quando ele aparece lá, o Harry não sabe como falar pra ele. E ele fala: eles pegaram o Almofadinhas, que é o apelido dos Sirius, né? Eles pegaram o Almofadinhas onde está guardado, né? Ele quis dizer onde a arma que o Voldemort quer estar guardada. E aí eles levam a professora Umbridge pra... E aí a Umbridge fala o que ele tá falando, e o Snape fala: não faço ideia, e caminha, vai embora. E aí o Harry e a Hermione levam a Umbridge pro meio da floresta proibida, onde eles acabam encontrando os centauros e o Grope. E aí tem uma batalha ali e tal. Os centauros levam ela embora porque ela odeia mestiços, ela ofende eles e tal. Enfim, aí eles conseguem encontrar com o Rony, a Gina, a Luna e o Neville. E eles falam que eles vão ir pro ministério com o Harry, porque a essa altura ele já sabe que o corredor é dentro do ministério. E aí então eles pegam uns cavalos alados lá e vão até o ministério pra salvar o Sirius. E obviamente quando eles chegam lá não tem Sirius. Era uma mentira, né, que o Voldemort plantou na cabeça dele. Mas tem várias esferas de vidro. E o Harry vê uma escrito Harry Potter e Voldemort. E ele segura essa esfera de vidro. E aí os comensais da morte aparecem, né, incluindo Lúcio Malfoy, e pede pra entregar ele a esfera de vidro. Ele fala que não vai entregar. Daí eles começam aí uma batalha. Eu vou resumir essa parte, mas tem muitas cenas muito interessantes, várias salas diferentes aí no ministério. E aí eles estão tudo batalhando. O Rony é atingido por um cérebro que se abraça na cabeça dele. A Hermione é atingida por um feitiço muito forte que ela quase morre. A Gina quebra o pé. A Luna tá tentando ajudar a Gina. O Neville tá tentando ajudar o Harry. Ele tá segurando aquela profecia, porque a arma que o Voldemort queria era a profecia. A profecia que foi feita sobre o menino que iria nascer no dia, né, que os pais desafiaram o Voldemort 3 vezes, etc. E o Voldemort nunca ouviu a profecia inteira. Ele nunca ouviu, porque quem ouviu foi o Snape, que ouviu o final da
agonia, o garoto sentisse o queixo mexer. Me mate agora, Dumbledore. Pra ele pro Dumbledore, pro Harry, ser possuído pelo Voldemort foi uma dor muito grande, né? E cego e moribundo, cada parte do seu corpo gritando por alívio, Harry sentiu a criatura usando mais uma vez. Se a morte não é nada, Dumbledore, mate o garoto. E o Harry pensa, faça a dor passar, faça ele nos matar, acabe com isso, Dumbledore. A morte não é nada em comparação. E reverei Sirius. Então o Harry, naquela agonia, naquela dor, ele pensa no Sirius, né? Se ele morrer, ele vai rever o padrinho dele. E esse amor aí que ele sente pelo Sirius e esse luto, o coração de Harry se encheu de emoção. As espirais da criatura se afrouxaram, a dor desapareceu. O Voldemort não conseguiu possuir ele por causa desse sentimento dele de amor, né? No filme eles fizeram ele olhar pro Rony, pra Hermione, e todo esse amor, todo esse sentimento, toda essa emoção, né, com eles. Mas no livro foi realmente a perda do Sirius, né? Esse luto pelo Sirius que fez com que fosse impossível do Voldemort se apossar dele. E aí o Voldemort já vai fugir quando chega o Ministro da Magia e todo mundo vê o Voldemort lá. E aí eles acreditam, né, na história do Dumbledore e percebem que realmente o Voldemort voltou. Então, quando o Ministro da Magia chega lá e tal, um monte de coisa acontecendo, o Dumbledore manda o Harry de volta pra sala dele, pro Ministro da Magia não interrogar o Harry nem nada, né? E ele chega lá e ele fica lá. E ele tá lidando com essa culpa dele, porque foi culpa dele que o Sirius morreu. Porque foi culpa dele, porque ele acreditou na visão, porque ele achou que era verdade, porque ele fez o Sirius ir pra lá salvar ele. Porque o que aconteceu? Quando ele falou pro Snape, o Snape foi e avisou a Ordem. Então a Ordem toda percebeu o que estava acontecendo e o Sirius quis ir salvar o Harry. Então por isso, né, o Harry fica nessa agonia. E aí o Dumbledore volta pra falar com ele. E o Harry, ele tá tão agoniado, ele tá tão em luto, ele tá tão triste que ele quebra tudo no escritório do Dumbledore. E eu sempre choro nessa parte do livro, pra mim é muito emocionante. Ele quebra tudo, ele destrói tudo, porque ele tá com tanta raiva do Dumbledore, dele mesmo, de tudo que aconteceu. E o Dumbledore explica daí tudo pra ele, né? Não fica bravo nem nada, fala que ele tem que quebrar mais as coisas mesmo, que foi culpa do Dumbledore que o Sirius morreu, porque o Dumbledore tinha ignorado ele todo ano. O Dumbledore fala que deveria ter contado mais pra ele, né? E aí o Dumbledore conta toda a história pra ele, tudo, absolutamente tudo, abre todo o jogo, né? Fala pra ele que aquela profecia, a profecia diz o seguinte, ninguém conseguiu ouvir a profecia, tá? A profecia foi quebrada antes de qualquer um deles ouvir, mas a profecia foi feita para o Dumbledore, e então ele sabe o que foi falado na profecia. E a profecia basicamente fala que ninguém poderá viver enquanto outros sobreviver. Então, ou o Voldemort tem que matar o Harry, ou o Harry